Olá, tudo bem? Me chamo Simone e estou muito feliz por você estar ouvindo um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu testemunho. Espero que ele edifique a sua vida. Espero que o Senhor tenha transformações para sua casa, assim como ele teve com a minha casa, com a minha vida, com a minha história. A minha história em particular com o meu filho Rodrigo. Eu sou mãe de 3, sou mãe da Carol, do Rodrigo e da Júlia. Meu esposo é evangélico, nós nos casamos já sendo evangélicos, e o nosso sonho sempre foi ter uma família firmada nos caminhos do Senhor, e assim foi, né? Meu marido foi chamado para o ministério pastoral, e nós sempre fomos da igreja, sempre vivemos com a nossa família lá, e assim não foi diferente, todos os filhos cresceram nos caminhos do Senhor, mas chegou uma hora em que o nosso filho Rodrigo decidiu que não queria mais seguir aquele caminho, decidiu que não era mais aquilo que ele queria. E o Rodrigo, desde pequeno, ele sempre gostou muito de música, teve talento, dom para música, sempre estava envolvido na área musical da igreja. E desde muito cedo ele começou a formar suas bandas, desde muito cedo ele começou a cantar, a tocar. Mas chegou um momento que ele falou que não dava mais, que não era mais aquilo que ele queria, e começou a tocar, começou a vivenciar o outro lado que não era da igreja, né? Ele começou a buscar, a tocar em bandas de rock, bandas seculares, onde ele começou a ganhar o seu dinheiro, onde ele começou a perder suas noites de sono, onde ele conheceu um mundo que ele não conhecia, porque desde cedo criado na igreja, quando ele foi para esse mundo, foi um mundo que muito rápido tragou o Rodrigo. O Rodrigo começou a beber, a fumar, a se drogar, e a vida dele caiu em decadência. E esse foi um período muito difícil da minha vida, um período onde nós sofremos muito como família, porque meu marido já estava pastoreando. E muitas das vezes eu fui buscar meu filho em lugares terríveis, muitas das vezes eu perdi o sono, muitas das madrugadas eu passei em oração, muitas das vezes eu chorei aos pés do Senhor, perguntando o que estava acontecendo. Era o meu filho, eu falava: Senhor, aqui é a Simone, esse é o meu filho Rodrigo. O que está acontecendo, Senhor? O que eu preciso fazer para trazer esse menino para os teus caminhos? Muitos foram o choro, muitos foram os momentos difíceis que nós passamos, vendo o nosso filho se acabando nas drogas. Após se afastar dos caminhos do Senhor, Rodrigo se tornou agressivo, rebelde, distante de nós. Isso doía muito para a gente como família, de ver nosso filho naquele estado. E durante todo esse tempo, eu clamei ao Senhor, pedindo a Deus que me mostrasse algo. Muitas pessoas falaram para me desistir dele, muitas pessoas falaram para deixar ele ir, ele seguir o caminho dele. Mas o Senhor não me deixava fazer isso. Era o meu filho, nós não podemos desistir daquilo que é nosso. Ainda que não esteja vivendo da forma que a gente quer, ainda que não esteja se comportando, ele é nosso. E é nossa obrigação de cuidar. E foi justamente nesse período que eu conheci a história de Rispa, lá em 2 Samuel, capítulo 21, de uma mulher que tem seus filhos mortos em praça pública, e os corpos desses meninos ficam expostos, não tem um enterro decente. E essa mulher, durante meses, ela se coloca ali guardando aqueles corpos, aqueles cadáveres, para que eles tivessem um enterro digno. E até que um dia, o seu clamor, a sua luta chega no coração do rei Davi, e rei Davi vai e decide atender o pedido daquela mãe e dar um enterro digno para aqueles meninos. E eu me perguntei ali: meu Deus, o que tem a ver essa história com a minha vida? O que tem a ver essa história com o que está acontecendo com a gente, com meu filho? E foi justamente aí que o Senhor falou comigo. Se eu te mostro na Bíblia uma mulher que é capaz de lutar por filhos que já estão mortos, que teve um enterro e ela jamais iria conseguir abraçar esses filhos, quem é você para desistir do seu filho que está vivo? Porque ele vai voltar e você vai poder abraçar esse menino. E eu me agarrei naquela esperança, continuei lutando pelo meu filho. Foram noites de oração, vigília de oração. Foi buscando ele nos lugares onde eu achava que ele estava, eu ia lá, buscava. Não desisti. Esse período foi o ano que eu mais me aproximei do Senhor, mais entreguei minha vida ao Senhor, mais orei ao Senhor, mais confiei, mais acreditei, fiquei mais próxima ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer. É na luta, quando a gente não sabe mais o que fazer, acabou tudo aquilo que nós podíamos fazer, a gente entrega para o Senhor. E foi exatamente isso que eu fiz.
E nesse meio do caminho nós fomos convidados a participar do acampamento Marca Radical. E foi no Dia das Mães esse acampamento. Nós ficamos sexta, sábado e domingo. E ali eu, meu esposo e meu filho participamos desse acampamento. Todos os três foram muito impactados com tudo que nós vimos e ouvimos naquele lugar. E nós viemos embora no Dia das Mães. Meu filho não tinha retornado ao Senhor. Mas ali eu decidi, eu falei com Deus: Senhor, eu quero meu filho do jeito que ele está. Eu jamais vou deixar de amar meu filho porque é meu filho. Embora o Senhor saiba da dor que eu estou sentindo por vê-lo nesse estado, essa dor eu entrego nas tuas mãos. Troca essa dor por amor, para que eu possa amá-lo e compreendê-lo da forma como ele está. E assim o Senhor fez. Vim para casa, nós fomos para o culto, ele não veio com a gente. Mas nesse dia, após o culto, eu recebi várias fotos de que meu filho estava se rendendo aos pés do Senhor. Ele retornou aos caminhos do Senhor, na igreja onde ele era, pastor Gelson, pastora Patrícia. E ali, o meu filho teve todo o acolhimento desse casal. Gelson, Patrícia, amo vocês. E ali eles cuidaram do meu filho por meses, até o Rodrigo poder voltar para a sociedade. E o Rodrigo, quando voltou, ele se decidiu a ir por campo missionário. E como eu dizia, né, por este menino orava eu, lá em 1 Samuel, com Ana falando, eu tive que dizer outra parte do versículo, no versículo 28, que diz assim: e eu entreguei para o Senhor todos os dias da sua vida. E foi isso que eu fiz. Eu entreguei ele para o Senhor. Ele, a princípio, foi para o Amazonas. E lá no Amazonas ele teve muitos momentos, né, de intimidade com o Senhor. Ali ele ficou muito próximo a Deus, muitas privações, mas foi ali que o Senhor tratou a vida do Rodrigo. A minha oração já não era mais para que defendesse ele dos bandidos, da droga, da overdose, mas era que defendesse ele do escorpião, da onça, do jacaré. Mas foi ali que meu filho ficou no melhor lugar que ele poderia estar, que era debaixo da poderosa mão do Senhor, fazendo a obra do Senhor. Ficou ali por um período, depois da pandemia ele teve que voltar para casa. E nessa volta para casa, ele ficou um tempinho com a gente, mas agora ele está no Sul, trabalhando com os jovens do Sul. Lá é um estado onde tem alto índice, né, de suicídios, de jovens perdidos, de jovens precisando de Jesus. E vivendo a história que ele já viveu. E ali ele tem sido luz para essas pessoas. Então, Deus não desistiu do meu filho. E eu entendi isso. E mãe que é mãe tem que se colocar aos pés do Senhor, tem que colocar a sua vida aos pés do Senhor, aprendendo com Rispa. Se Rispa lutou por defuntos, quem é você para desistir do seu filho que está vivo? Lute por ele. O Senhor vai trazer ele de volta, o Senhor vai reconstruir a vida do seu filho. O Senhor vai poder deixar que você diga: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que o Senhor possa transformar a sua história, transformar a sua vida como transformou a minha. Eu busquei muito ao Senhor e eu encontrei. Eu entreguei o meu caminho ao Senhor e confiei. E Ele fez o que eu sonhava. E eu digo para vocês, o Senhor é um Deus que cuida dos nossos. Cuide das coisas do Senhor, se dedique ao Senhor, que com certeza Ele não vai esquecer de você. Ele falou lá em Josué para que ele não temesse, que Ele estaria com ele. Então não temas, nem se atemorize, seja forte e corajosa, porque o Senhor teu Deus está dizendo que vai cuidar de você. Então somente confie em Deus. Aí vai ficar algumas fotos, vai ficar o nosso endereço aí do Instagram, para que vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da nossa história, do nosso testemunho. Liga pra gente, fala com a gente, que a gente vai estar, né, com o nosso coração totalmente aberto para falar desse grandioso amor que Deus demonstrou por nós, tem demonstrado até hoje e vai continuar demonstrando, não só pela minha família, mas pela sua família também. Acredite que Deus pode transformar lixo em pedra preciosa. E hoje a minha pedrinha preciosa está brilhando lá no sul, falando desse amor, desse Deus que cura, que salva, que liberta. Que Deus te abençoe. Um beijo, um abraço, confie e não desista do que é seu. Satanás não pode roubar nada de você, porque você tem aí junto contigo o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Tá parecendo que é impossível? É mentira. Com Deus é possível. Tem transformação, tem vida, tem esperança. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.